Tudo bem, Comília? Boa Tudo noite. bem? E você? Tudo ótimo também, tudo bem com você, tudo Maravilhoso. tranquilo? Tem uma aqui, né, um pouquinho escuro no baixo, não sei por quê, mas tudo bem. Dá tudo bem, fica tranquilo. Tudo bem. Vou ver. Que é isso? Boa noite, Marcela, boa noite, Tayla. Ah, e o Hilton está junto também? É, é. E aí, então, hoje o tema é um tema muito interessante, né, Comília? Muito interessante e desafiador. Desafiador, exatamente. Faz sentido, não? Totalmente. Faz sentido, sim. E podemos Então, imaginar que realmente tem dicas sim. para alguns empresários ou empresas são muito difíceis a colocar na prática. Com certeza, com certeza. E o pior de tudo, Cornélia, é que hoje em dia, né, as pessoas estão, aquilo que eu falei com você a semana passada, a última vez, as pessoas estão muito preocupadas com o dia a dia da empresa e não conseguem ampliar, né? E com isso se fecham, né? Em lugar de estar neste momento, em lugar de se abrir para novas possibilidades, as pessoas acabam, né, focando um problema, uma questão, e acabam não desenvolvendo outro, não olhando para o todo, né, no caso. Então, acho que essas dicas, que é para os colaboradores ficarem mais comprometidos com a empresa, é interessante neste momento, né? Até porque aquilo que nós falamos também a última vez, as pessoas estão muito trabalhando home office, né? Como fazer essa integração, né? A importância que tem essa integração hoje em dia, de olhar para isso, né? Sim, 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 sim. E podemos imaginar, tem uma coisa, tem muita preocupação, é igual a medo. Sim. E enquanto tem medo, normalmente nos fechamos até no corpo, sistema imune, até para a empresa, podemos imaginar também. Diminui e focamos só em nós e nem percebemos mais o que está na nossa volta. Exatamente, exatamente. A É Priscila isso que também está lá. Oi? Ah, Priscila. Pessoas que gosto muito, que estão presentes. Legal. Então, bom, a primeira, uma das dicas, Cornélia, é o sentimento de contribuição que teriam os colaboradores, né, dentro das empresas. Deixando claro que, para as pessoas que estão participando hoje da live, que está aberta, né, para que a gente possa estar também discutindo temas, se eles, questões que eles estão colocando. Então, qualquer dúvida que eles venham a ter, que por favor eles vão digitando e mandando mensagem para a gente. Maravilhoso, porque eu gosto muito da interação, não? Isso, exatamente. E talvez primeira coisa em relação a isto podemos falar que poderíamos falar é imagina você seria um colaborador numa empresa Certo. e imagina imagina, claro, que imagina a situação, talvez, entre aspas, como agora, talvez tem muito medo, e cada um está olhando para a sua coisa, e imagina como você vai se sentir nesse ambiente, nesse momento, ou se você, sinta, se você fosse colaborador, você sente que você é importante para a empresa. E sinta o que você faz e contribui para a empresa
é importante para depois o cliente da empresa ficar bem. E podemos imaginar, se numa empresa tem um ambiente onde cada um sente que está contribuindo e que a contribuição, ou ele com ou ela, com a contribuição, é importante para a empresa funcionar e o produto satisfazer o cliente. Aí podemos imaginar que cada um contribui e não perde o todo do olhar. E se eu me sinto útil, se eu me sinto importante nos momentos da crise, também vou estar junto. Com certeza. Mas isto, podemos imaginar, tem muito a ver com a cultura e o propósito da empresa. Isso. Não? E aí, talvez só vou falar dos 4 tipos de empresários, importa. Não? Imagina o empresário de uma empresa de pequena ou média porte, ele dá o sentido para a empresa. Imagina uma padaria. Imagina o empresário é um tipo que ele aprendeu, e normalmente isto é inconsciente, ajudar. Ajudar os outros, ajudar os outros, ajudar os outros. E quem aprende a ajudar, muitas vezes, inconscientemente, atrai fraqueza nos outros. Tá certo. Não? E aí ele inconscientemente atrai fraqueza nos colaboradores. Pela personalidade dele. E ele faz e trabalha e nunca é o suficiente e tudo bem. Segundo tipo de empresário é aquele que disse vou fazer o melhor, a melhor padaria da cidade, para eu depois poder viajar, comprar uma casa, os meus filhos estudarem. E ele tem como objetivo ou propósito da empresa uma meta egocêntrica, um propósito egocêntrico. E com isto ele está sozinho e ele atrai nos colaboradores egocentrismo. Exato. Cada um está consigo mesmo. E normalmente ele não observa isto, porque não aprendemos isso nem na escola, nem na universidade. Na universidade, me corrige, por favor, o mais importante para algo funcionar são as estratégias. Isso. Mas podemos imaginar, no meu ver, e posso errar, uma estratégia com numa empresa funciona bem e numa outra não. Exatamente. Então, importa muito do propósito do empresário ou da empresa se algumas estratégias funcionam ou não. Isso. E outra coisa, outro tipo de empresário é que diz eu sei fazer bolos maravilhosos e vou fazer o melhor para os clientes. E ele, no propósito da empresa, ele conecta com uma necessidade dos clientes. Ele não está mais sozinho. Isso. E como ele sabe que ele não pode fazer isso sozinho,
ele precisa de pessoas que colaboram. E cada um que está lá é importante naquilo que faz. E, em conjunto, eles podem fazer o melhor produto ou o melhor para os clientes. Isso é esse propósito é a verdadeira conexão para a colaboração na empresa. Mas isso também, e aí é muito importante. O propósito da empresa, em qualquer empresa, é sentido. E o propósito precisa estar congruente no sentido, no propósito, no caminho e na meta. Isso. E se não é congruente, o risco dos colaboradores ficarem sozinhos, sem força, sem ânimo, é alto. Isso. E uma questão aí, Cornélia, né, tudo aquilo que você falou, Sim. é também a sensibilidade do próprio empresário Sim. de ele passar isso para o colaborador, né? Ele tem que ter essa sensibilidade de passar o propósito que foi criada a empresa, Sim. para que o colaborador, né, ele se engaje nessa situação do propósito. Sim. E possa estar passando esse resultado para os clientes, ou seja, que os clientes tenham esse resultado. Então, esse empresário, tanto hoje podemos falar como a gente já falou isso, né, Cornélia, os banqueiros, né, eles são egocêntricos, não tem como ser diferente nessa questão, né? Eles são muito lucro, 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 só visam lucros, né? Os colaboradores são números dentro desse do corporativo deles. É número, mais nada. Deu resultado. Você sabe, eu sempre diria possibilidade. E talvez podemos imaginar, enquanto o foco só é lucro, vai ser desse jeito. Podemos imaginar que talvez seja num banco com propósito lucro, egocêntrico, tem para uma filial ou num departamento uma pessoa ou um líder que realmente sente que quer em conjunto contribuir. Sim. E se ele sabe observar o efeito da empresa com propósito egocêntrico, e ele sabe observar isto, ele pode comunicar isso para o time, e eles sabem com isto de algum jeito precisamos lidar. Ao mesmo tempo, nós estamos aqui juntos para fazer isso, para contribuir para o cliente ou para o cliente ou para como departamento para o banco. E em conjunto vemos, só em conjunto somos fortes. E vamos realmente olhar e perceber como cada um contribui, como cada um é útil naquilo que faz. E pelo tempo, um líder poderia, pelo tempo que está numa empresa, entre aspas, com meta egocêntrica, ele poderia contribuir enquanto está lá de um jeito diferente. Podemos imaginar quando ele vai embora, rapidamente poderia sair. Esse Foi feito, eu tive uma das formações que eu fiz com o Joseph O'Connor, né, em inglês. Ele comentou do trabalho que ele fez no Citibank. Sim. E um departamento que ele fez, um departamento só do Citibank, ele reverberou no banco inteiro
Sim, faturando milhões a mais de dólares nesse ano, naquele ano. Ou seja, exatamente, se você muda, se você consegue mudar a estratégia ou comportamento de um departamento, sim, seja colocando a semente, né? Uma semente nesse departamento, ele vai conseguir contaminar positivamente outros departamentos e com isso irão ter outros resultados. possibilidade, sim, possibilidade. Sim, Exatamente, sim, possibilidades. sim, 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 sim. Não, para mim sempre é muito importante, você sabe, que qualquer coisa vemos como possibilidade, para não dizer é isto, é isto, é isto. É bem o pensamento, entre aspas, certo e errado, bom e mau, e enquanto temos seres vivos dentro, não é mais certo e errado, bom e mau. Com certeza, é São isso mesmo. relações entre seres vivos. Perfeito. E legal, Cornélia, olhando para isso, Sim, você também a sensibilidade que tem que ter em colocar gestores de acordo com a função, ou seja, tem o gestor tipo comunicador, tem o gestor tipo realizador, né? E tem o gestor tipo inovador. sim, sim. Então, dependendo, mais uma sensibilidade que o empresário tem que olhar para isso, né? Porque muitas vezes você pode colocar um realizador, aquele que teria que estar na contabilidade da empresa, você coloca ele no departamento de vendas, ou seja, totalmente, né? Isto mesmo. Ou vice-versa, o inovador, ou aquele, o comunicador, se coloca dentro do departamento fechado, ou seja, ele não vai ter resultados tão bons quanto, né? Poderia ter em outro departamento. Sim. Concordo plenamente. Podemos imaginar para o ser humano funcionar, não funcionamos só com a mente, só pensar. Uhum. Precisamos, se só pensamos, não aprendemos de escrever, por exemplo. Porque escrever uma criança pensando não é fazendo. Qualquer coisa Uhum. aprendemos fazendo. Então, no pensar sempre existe ou importa o fazer. E Isso. também, isso é do funcionamento também do ser humano. E se Uhum. não temos um sentido naquilo que fazemos, não temos energia. Se não temos motivação, não tem energia. Então, para o funcionamento do ser humano, precisamos esse sentir, a motivação, fazer e a meta. E na empresa ou no departamento, precisamos o mesmo. Precisamos pessoas que sabem fazer muito bem. Precisamos aqueles que conectam, que conectam. Isso quer dizer que aqueles que conectam, eles trazem essa parte também da motivação ou de se sentir bem no lugar. E precisamos daqueles loucos, dos inovadores, dos pensadores, que deixam o que é no movimento. E importa muito, como empresário, ou como empresa, ver que nos departamentos tenham estas energias ou essas partes que importam para o todo funcionar com força, que estão bem presentes no departamento e na empresa também. E importa também saber observar isto, porque imagina alguém muito comunicador como tipo, e Uhum. está o dia todo diante do computador colocando dados. Vai ficar sem energia nada, porque não cabe muito na personalidade dele. Isso. Importa também sempre ver no que estou como pessoa mais forte, o que é mais a minha habilidade. Uhum. Se faço isto que é mais a minha habilidade, posso contribuir também com muito mais força. Isso.
O Rio tu está falando, né? Os loucos são os que se arriscam por o novo, né? Mas importa muito, porque podemos imaginar, grande exemplo podemos imaginar, hum, acho que era Nokia, não, como era a fotografia, que esses câmaras, havia uma grande empresa de câmaras, que Uhum. deu todo o mercado porque não entraram no digital. Isso. Falar, faltava muito, que aí as pessoas havia pessoas abertas para o novo Kodak, é isso mesmo, muito obrigada, Marcelo, era Kodak, sim? Para explorar e integrar o novo. Isso. No caso que o Marcelo está falando, a Kodak pensou nisso, né? A Kodak, que é aquela empresa que imaginou que nunca iria tirar iria sair do topo né, da cadeia deles, né, nesse nível de câmera fotográfica e fotografia. Eles Sim, tinham tudo, tinha a câmera e tinha o filme, né? E mesmo assim não acreditou na tecnologia, não acreditou nas loucuras, né? e não estava de algum jeito aberta para o novo. E principalmente hoje em dia precisamos esta conexão de uns Uhum, dos colaboradores no time que estão abertos para o novo, uhum, desafiando o que é feito no automatismo. isso, exatamente. Obrigada, Marcelo, pela contribuição. Super. Não? Super. E aí, quando a gente entende, você falou, quando você falou do colaborador empresário egocêntrico, né? E também do primeiro empresário, que é aquele empresário que só quer ajudar, eu achei interessante essa colocação de que ele vai captar colaboradores fracos, né? Com fraqueza, com algum tipo de fraqueza, né? E isso realmente, olha o resultado que teria para os clientes, Sim, né? sim. Vai passar insegurança, pode passar um monte de situações que inconscientemente eles estão se conectando com esse pensamento do Sim, empresário número um, no caso que você deu. sim, E sim. quando você falou do colaborador, do empresário egocêntrico, também na questão da força, né? Como que pode se perder força a partir do momento que só se olha a força que eu digo para abrir mais o mercado dele, né? Sim. Quando ele só olha para as questões particulares dele, ou seja, as pessoas, ele limita toda uma equipe e deixa se limitar, porque normalmente ele conecta com colaboradores também egocêntricos, né? Então, quando isso Sim, acontece, e podemos imaginar, eu acho que primeiro é muito importante de não julgar, uhum, não? Porque podemos imaginar na nossa cultura também aprendemos mais e mais só olhar para nós mesmos. Sim? Tem a ver com nossa cultura também, nosso ambiente. Importa muito ver que todo tem custo-benefício. uhum, Importa se abrir para os custos, benefícios de, por exemplo, empresário quer fazer o melhor para os clientes ou quer, em primeiro lugar, ganhar dinheiro. Tem diferentes custos, benefícios que o empresário, quem quiser, importaria colocar maior consciência. isso. Porque pela natureza do ser humano, e isto é inconsciente, o que nós temos medo, ou o que excluímos, ou o que nos movimenta inconscientemente, muitas vezes, Uhum, atraímos. isso. Por exemplo, se alguém é vítima
atrai agressor. Agressor nas outras pessoas. E tudo isto é inconscientemente. E aí podemos imaginar para qualquer líder ou para qualquer empresário que, entre aspas, quer que a empresa se fica com sucesso, precisa ajudar para ele mesmo, ter clareza, não só no mental, mas clareza sobre propósito, sentido no fazer e na meta. Porque isto movimenta. Exatamente. O propósito dentro da empresa é muito importante que o empresário possa estar passando para os colaboradores, para que eles realmente possam trabalhar como se fosse o terceiro tipo de empresário, né? Que tem um propósito além da empresa, que é preocupar com o cliente, e passar isso daí, é engraçado, a gente não ensina, né, Cornélia? Tá no inconsciente do empresário isso daí, né? E ele sabe, nem observa. Exatamente. Não? E Exatamente. podemos imaginar, muitos, quando ouvimos dificuldades, as dificuldades são com os colaboradores ou com o digital. E, sim, e eles focam dificuldades e esquecem, até inconscientemente, que empresa existe sem clientes. O mais importante realmente é o cliente. E para satisfazer o cliente, o que em específico precisamos? E de que jeito precisamos em conjunto para funcionar da melhor forma para o cliente? Digitalizar coisas novas. E se cada um sabe, naquilo que eu faço, tenho importância. E eu também posso, nesses novos passos, cometer um erro e aprender. Tenho energia. Sim. Com certeza. Cornélia, e a gente tendo, assim, conseguindo passar, vamos supor que estamos olhando para uma empresa onde a gente consegue passar esse sentimento de propósito da empresa para os colaboradores, que a gente tenha as pessoas certas nos lugares certos dentro dos departamentos, nos três tipos dos três modelos específicos de pessoas, né? O comunicador, o realizador e o inovador, né? Sim. Aí depois que a gente passa isso daí, que a gente como empresário, nós passamos isso para todos os colaboradores. Como manter isso daí, Cornélia? Como manter esse fogo, essa situação boa dentro da empresa? O que você sugere? Entre aspas, podemos manter o fogo, ou o fogo se mantém. Realmente o propósito, o fazer e a meta são congruentes. Porque aí cada um se sente útil. E também podemos imaginar uma coisa que importa também, podemos imaginar que uma vez por ano, no departamento, todos se unem e dizem, para funcionar da melhor forma, para cumprir o nosso propósito congruente, precisa ser feito isto. Quem agora fiz isto? Quem precisa talvez mudar em algumas coisas? Não? Quem está fazendo algo que é um pouquinho, que sente um desânimo?
Uhum. Talvez tenha um outro que assume e dá outra coisa para ele. Então, que em conjunto podem, até uma vez por ano, rever as tarefas, os fazeres, o sentido e as metas em conjunto e talvez retribuir coisas Tá. para Tá cada certo. um ficar na força. Uhum. Uma Perfeito. possibilidade. Uma possibilidade, tá certo. E uma coisa é importante, muitas vezes na empresa tem missão, valores e essas coisas, mas só são palavras e não é vivido na cultura. E aí Uhum. não vale, nem tem nada de força. Precisa ser vivido congruentemente. E enquanto é congruente, quando realmente cada um pode conectar com eu estou importante naquilo que eu faço, tem força. Uhum. Uhum. Muitas vezes, Cornélia, a visão que a gente vê nas paredes da empresa, né? Sim, Missão, visão da empresa e tal. Com a política interna da empresa, com a cultura da empresa, elas não têm nada a ver uma coisa com outra. sim, E aí cria conflitos, né? sim, Porque você tem que fazer isto, porém, ou seja, tem que fazer. A empresa procura que isto aconteça, sim, que aquilo que está na parede escrito, sim, porém, inconscientemente, os gestores, né? sim, E muitas vezes sem comunicar, só o fazer, né? As atitudes já desvia totalmente da visão, da missão da empresa. Ou seja, a cultura empresarial, muitas vezes, está sobreposta, né? Tem uma cortina de fumaça sim, sim, que vai por trás de tudo aquilo lá, né? Ou seja, e entra em conflito. Os colaboradores, tem colaboradores que, quando são contratados, sim, eles são contratados pela visão e missão da empresa. Porém, quando eles começam a trabalhar, percebem que aquilo lá não existe dentro da empresa, a cultura empresarial em cima daquilo lá não existe, e são colocadas situações comportamentais dos gestores que vão contra aquilo que foi escrito e para aquilo que ela foi contratada. E aí entra em conflito. sim, Tem um caso aí que, por exemplo, as pessoas, vamos supor que a missão e a visão da empresa é que dar palavra aos colaboradores. Só para resumir, que os colaboradores possam estar participando da estratégia das empresas. sim, Porém, quando eles vão se colocar numa reunião com gestores, sim, eles são cortados, né? Tipo, poxa, quando fui contratado, falaram que eu poderia me pronunciar, ser um inovador, né? Estar como inovador dentro de uma empresa. Só que na hora de eu me pronunciar numa reunião, eles não me deixam. Então, isso daí que acontece, né? Ou seja, a gente enxergar isso, olhar para isso, cria conflitos, já começa a tirar a força dentro dos departamentos, sim. né? Porque tira força isso daí, e começam assim, a não ter um sentido, né, para quem, dependendo do colaborador, lógico, né? Não é, são possibilidades, como você disse, né? E podemos imaginar, enquanto não tem congruência entre missão, valores, visão, ou entre propósito, que é o sentido, Uhum. e os fazeres e as metas, se perde um monte de energia. Tem caos, tem conflitos, tem rapidamente também burnout, tem muita flutuação. A empresa gasta um monte de dinheiro que não seria necessário se o propósito fosse diferente. Exato, perfeito. Tinha visto uma questão aí, Cornélia, a dificuldade, né, você falou propósito, nós estamos falando um pouquinho de missão e tudo mais, mas essa dificuldade de você o propósito da empresa, né, deixar bem claro o propósito da empresa. É o propósito, sim.
é para que existe a empresa. Qual é o Uhum. não? Não, E no sentir. isso, E isso. não com cliente, ou não. Ou se Eu também. estou comigo mesmo. Aham. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário. Eu acho que a gente pode, né, abrir um pouquinho Tem uma e fazer uma pergunta, alguma coisa, porque a gente está falando, né, e não, talvez não dê oportunidade para o pessoal se manifestar um pouquinho. talvez, se alguém escreve, eu vou dizer alguma coisa. Participei agora num congresso internacional de constelações organizacionais e havia pessoas de Israel, não do mundo todo. E uma coisa também é que está começando a mudar, de realmente ver e dar valor na intuição. Não? Não só ver o racional, porque com o racional não conectamos com as outras pessoas e Uhum. pouco conectamos com os colaboradores. É a partir do sentir. Certo. Não? E fora disto também, claro, se no pensar, estou muito comigo mesmo. Uhum. E só na presença aberta posso intuir informações que também é da natureza do ser humano e que importa para Exato. com eficiência. É. A intuição bem utilizada quando a gente. E a intuição, Cornélia, é um treino, né? Você começa a treinar, a aprender a treinar, aprender, porque muitas vezes a gente pensa que é intuição, mas é um pensamento. Então, estar atento ao que é intuição e a que é pensamento. Porque como a gente não está acostumado ainda, o empresário não está muito acostumado a utilizar a intuição, ele acredita que ele vai assim, no movimento dele, né? Ele vai no ele não está acostumado a parar e olhar e pensar antes de agir, né? Sim, sim. E podemos imaginar, somos educados neste ser humano, é um ser racional, Uhum. não? Exatamente. Sabemos hoje que de jeito nenhum somos, que 97% das decisões que tomamos no dia a dia são a base do corpo ou do inconsciente, dos nossos padrões, Uhum. aquilo que aprendemos, não? E o pensar racional normalmente é lento. Não? Tem algo novo, por exemplo, você aprendeu a jogar xadrez e aí Uhum. você joga com alguém, se faço isso, preciso pensar nisso, a cabeça quase explode. Claro que depois de jogar milhares de vezes, automaticamente percebemos as coisas. Uhum. E tem o seguinte, que normalmente sobre assuntos que vemos, rapidamente temos explicações. Mas essas explicações saem dos nossos padrões inconscientes. No fundo, são uma racionalização de algo Uhum. que de jeito nenhum é, no fundo, muito racional, Aham. não? E podemos imaginar, intuir significa perceber algo de informação que está na volta atuando. E se sei isto,
posso me abrir e perceber algo muito além daquilo que só está na minha cabeça. Não, no meu ver, é muito importante para cada um de nós de nos reabrir e reconectar com a capacidade que qualquer ser humano tem de intuir informações. Não é nada místico e a física quântica explica direitinho. Cornélia, tem três questões aí. A primeira do César, ele pergunta assim, por que os gestores acabam por confundir a questão da missão e do propósito de uma empresa? Um pouquinho difícil para mim responder. Então, primeiro podemos imaginar a palavra missão, não? Ou visão, ou seja, cada um entende algo diferente. Sim? Para não sei, uma visão falada ai, que maravilha, e outro disse que ilusão, que chato. Não sei, cada um inconscientemente processa uma palavra que não cabe numa caixa que podemos ver a partir dos próprios padrões ou crenças que tem. E aí tem o seguinte, importa muito como está o ambiente. No ambiente que os gestores são, é colocado realmente essa clareza em conjunto, que cada um dos gestores podia sentir o sentido, perceber que os fazeres são em conjunto e as metas são congruentes. Se isso não tem esse problema normalmente. Certo. Não sei se respondi ou não, mas a pessoa pode talvez perguntar de um jeito diferente, não sei se respondi. Não tem problema. Aí a gente vai. Uma outra questão estão pedindo para que se você consegue definir a intuição no âmbito da constelação. É Barros, acho que é conhecida tua amiga tua, Barros. Ok, podemos imaginar, talvez, o que significa intuição? Talvez vou explicar. Na física quântica, hoje, se diz que, e antigamente aprendemos de um jeito diferente, aí achamos que o que pensamos, toda a informação é dentro de nós. Hoje, pela física quântica, sabemos que qualquer coisa que pensamos ou qualquer informação do mundo está dentro e fora de nós. Tem um campo informacional. E se explica dessa maneira que se diz que todos nós somos feitos de células. E as coisas são feitas de moléculas. Todas as células têm átomo e tem átomo. E no átomo tem núcleo e elétron. Núcleo e elétron é massa que pode ser medida na balança. E se imaginarmos uma célula de hidrogênio que é dentro e fora de nós, não? E imaginamos que o núcleo fosse como 18 centímetros, os elétrons seriam 10 quilômetros afastados. Então, tem um espaço enorme no átomo de qualquer célula e moléculas, assim, que os físicos quânticos chamam de vácuo. E nesse vácuo tem energia e informação. No fundo, tem toda a informação do mundo nesse vácuo, de campo informacional. Claro que cada um de nós só pode conectar com aquilo que conhece. Não?
se alguém agora fala japonês aqui, não vamos entender porque não sabemos observar, talvez, a linguagem japonesa. E podemos imaginar crianças pequenas, de 0 até 2, 3 anos, são totalmente intuitivas. Eles captam toda a informação que está no ambiente. E entre 2, 3, 6 também tem uma mistura entre intuitiva e já poder nos observar um pouquinho. Então, isso é da nossa natureza. E enquanto só pensamos no racional o dia todo, somos na televisão ou no celular, aí a nossa mente está ligado a algo e não aberto para intuir algo. Para intuir, precisamos estar livres, sem intenção, totalmente aberta. E dessa maneira, representantes numa constelação ou visualização, estando abertos para captar informação, podem captar algo de informação. É da natureza do ser humano. Não sei se eu... O Hilton, ele está falando que ele acredita, como possibilidade, né, que a intuição é ligada ao coração. Ele está falando isso também. O coração vem antes da mente, por isso que ele está também confirmando isso, né? Podemos imaginar o coração, ou do jeito que se entende, talvez, com o coração conectamos muito com o sentir também. Uhum. Porque a mente é realmente, a mente seria pensar isto, avaliar isto, não? E o que movimenta é o sentir. E aí podemos imaginar, se na empresa também, ou se temos um ambiente onde tem momentos para poder sentir o outro, sem intenção, sem julgar, a pessoa se sente visto. Isso. É muito importante. É muito importante. A Marcela, ela está colocando assim, a intuição talvez seja sair da mente, ficar aberto para conectar com as informações que já estão, que já existem a respeito de algo que desejamos explorar. Fala de novo, para eu entender bem. Fala de novo. Espera um pouquinho. Intuição talvez seja sair da mente, ficar aberto para conectar com as informações que já estão, já existem a respeito de algo que desejamos explorar. Sim. É o que você falou da física quântica, né? Basicamente... Mesmo. Isso mesmo. Não? Aí o Fabrício, aquele Fabrício, nosso Fabrício, né? Aquele que sempre está com a gente, né? Sim! Legal. Cornélia, agora eu sei que o mês que vem, né, em maio, primeiro vamos falar o seguinte, a semana que vem vai ter encontro na segunda-feira? Segunda-feira vai ter encontro online. Tá. Sim, segunda-feira. Vamos fazer o convite a todos, inclusive ao Fabrício, né, que ele sempre está lá com a gente, né? Sim, maravilhoso. Sim. Quem quiser participar, né, para pedir o link para mim ou para você, para que possamos estar mandando para eles. E segunda-feira, 8 horas da noite, a gente vai dar início a nosso encontro, né? Você quer falar um pouquinho desse encontro para o pessoal, Cornélia? Como que funciona? Não, nesse encontro, principalmente é para pessoas que talvez não conhecem
visualização, constelação organizacional e online, porque normalmente somos um grupo de profissionais muito lindos e normalmente gostamos muito e sempre realizamos um trabalho, aumentando consciência em relação a um assunto. E para o próximo tenho exercício especial. Uau! Tá bom. Sim, porque uma das coisas para mim é muito importante, sempre aprender, 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 nunca parar. Não dá para parar, né, Cornélia? Não dá Não mesmo. dá, não dá. Não, sempre desenvolver. A única certeza da vida é mudança. Exatamente. Contínua. Isso. E a formação, já falando da constelação organizacional, pensamento sistêmico, a tua formação inicia em maio, não é isso? Sim, o dia 6 de maio. Espero muito, muito, muito que podemos fazer isso presencial, não? E termina agora essa coisa de corona, não? Não, espero muito. Não? Legal. Sim. Ótimo. Então, Cornélia, eu não sei se tem mais alguém para falar alguma coisa. Eu acho que hoje foi um dia assim que você conseguiu passar muitos pontos interessantes, muitas dicas, né? Falamos de 3, mas eu acho que essas 3 expandiu para muito mais ainda, né? Houve uma clareza maior em relação principalmente quando você falou dos tipos de empresários, né? Quando você colocou outro tipo de empresários, quando você também falou do tipo de personalidades, eu acho que isso também ficou legal, né? Para as pessoas entenderem, porque muitas vezes eu acho isso daí, o comunicador, você colocar em realizador, ele fica louco, né? Ele precisa estar falando com as pessoas e não, você coloca ele dentro de um quartinho, na frente do computador, ele bate cabeça, né? Sim, sim, sim. Vai ficar mal, vai se sentir mal, perder toda a energia. E o ruim é a coisa é que normalmente não sabemos observar isto. Exatamente. Importa incluir isso na observação. E realmente, no time, sempre ter clareza sobre o nosso propósito, fazer e meta em conjunto. E realmente também ter um ambiente aberto para erros e para renegociar ou para rever assuntos para, em conjunto, somos fortes. Exatamente. E aí, em conjunto, somos fortes, aí entra o terceiro tipo de empresário, já começa, né, a trabalhar esse conjunto ser forte. Sim, sim. Então, como que nem você falou no início, né, Cornelia? A partir do momento que você entrega para o teu colaborador, você passa, né, a responsabilidade, você passa o comprometimento que ele tem, você passa o propósito da empresa bem claro para ele, Sim. isso daí fortalece. Mesmo em época de pandemia, ele cria essa autorresponsabilidade e com isso faz com que, além de que a empresa fique num estado de pensamentos bons, o teu cliente também recebe isso, ele percebe isso também. Sim, claro. Então, você dá poder, teoricamente, né? Quando eu digo poder, você dá responsabilidade e ele aceita essa responsabilidade, está aberto para isso, né? Sim, sim, porque sente que fazendo isto, eu contribuo, são importantes. E normalmente podemos imaginar, cada um de nós, no ambiente onde está, quer contribuir, quer ser importante. E se nos sentimos importantes, conectamos com força. Isso. Se só somos como uma rodinha de uma máquina, rapidamente o risco, e isso tem a ver com o funcionamento do ser humano, perdemos o ânimo. Sempre precisamos que o que fazemos tem uma certa interesse para nós, um certo pequeno desafio, ou precisa ter mudanças dentro disto, precisa ter movimento, fazendo algo do mesmo jeito sempre.
Uhum. Perdemos ânimo, energia e força. Isso, exatamente. A Irene está perguntando se vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Vai estar no meu Instagram gravada essa live aqui, tá? Que ela disse que acabou de chegar agora, então só comunicando para ela que vai estar gravada assim. Se quiser assistir depois, tranquilo. Uhum. E também se sente pertencente, né? Tá falando, né? Ou seja, se sentir pertencente a alguma coisa, a algo, e isso também conecta, né? Isso daí te conecta e te fortalece isso daí, né? Claro, claro, claro. Se eu sinto o meu lugar e sinto que o que eu contribuo é importante, vou colocar com energia, força. E muito mais fácil vou saber lidar com dificuldades. Isso, Mas se exatamente. sinto que sou máquina e só faço isso para ganhar dinheiro e só isso, perco energia, não? Não dá. Ou contribuir nem a metade daquilo que um outro que se sente contribuindo importante Uhum. na mesma função. Isso. Então tá ótimo, Cornélia. Passou uma hora rapidinho hoje, né? Hoje foi muito rápido, passou tudo muito rápido mesmo hoje. Isso mesmo, não? Hoje foi muito gostoso. O pessoal, né, tirou um pouquinho mais de informação, né, nas questões que foram colocadas, então hoje foi legal esse bate-papo também com eles. E, e nós vamos ter a próxima live nossa vai ser no dia 22 de abril, Sim, uma quinta-feira. Como o dia 21 é feriado, a gente passou para dia 22 de abril. isso mesmo. Novamente, bater um papinho aí com a gente. Maravilhoso. E segunda-feira nos encontramos. Segunda-feira estamos juntos. Aí o Sim, pessoal, então, tem sim. gente chegando. Tem gente chegando, então, avisando que segunda-feira, Beijo. quem quiser Ayer participar. está lá. Beijo. Que gosto muito também. É realmente um prazer enorme ver esses amigos todos. É muito bom mesmo, muito bom mesmo. O pessoal que quiser, então, participar, entre em contato com você ou comigo, e a gente vai passar o link para participar na segunda-feira, a partir das 8 horas, via Zoom, quem quiser participar do encontro. Tá bom? Muito bom. Cornélia, muito obrigado. Gratidão enorme por estar a gente batendo um papo hoje. Muito obrigado mesmo. E eu já estou curioso com os exercícios que você vai apresentar na segunda-feira para a gente, né? Sim, claro. Sim. Feliz em ver você. Não? E muito obrigada pelo convite. E a Meire está junto com vocês e junto com o grupo. Ótimo, então. Não? Um beijo grande, Cornélia, para você. Beijo grande. Até segunda-feira, se Deus Tchau. quiser. Tudo de bom, tá? Tchau. Tchau, gente. Boa noite a todos. Muito obrigado por terem participado da live com a gente hoje, tá bom? Um grande abraço a todos. Um grande abraço, Fabrício. Saudade de você já. Sim. Também. De muitas saudades. Grande abraço a todos. Obrigado, viu? Boa noite.